Chega mais, professor Samuel Vida. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês hoje. Bom dia, muita gente na Bahia me procurando desde ontem, viu, para dizer da relevância da sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite, né, Rebeca? Com certeza, é uma honra para nós. Para mim é um prazer também. Eu já acompanho a programação, considero muito significativo esse esforço bem-sucedido de assegurar um espaço para uma imprensa independente, crítica, que não se curva aos interesses econômicos e aos alinhamentos políticos automáticos. Portanto, muito me honra estar aqui hoje conversando com vocês. Legal. Professor, a gente tem apresentado o caso da violência na Bahia e, em particular, o caso de mãe Bernadette praticamente diariamente, já faz algumas semanas aqui. Mostramos as cenas dolorosíssimas do enterro dela no último sábado, em Salvador. Acho que foi Salvador ou Lauro de Freitas, agora não tenho certeza. Os advogados dela têm se manifestado, o advogado dela, Davi Mendes, disse, depois de muita luta nossa, eles, o governo da Bahia, colocaram um sistema de vídeo monitoramento com câmeras lá na residência e terreiro de mãe Bernadette e de sua família. Colocaram 7 câmeras, das quais só 3 funcionavam, mas isso depois de 1 ano e meio dela submetida nesse programa, porque antes nem isso tinha. Mas ele disse, fora isso, uma ronda da Polícia Militar, uma única viatura ia na sede da associação que Dona Bernadette presidia de manhã ou pela tarde. Averiguava, via que estava tudo bem e ia embora. Que espécie de proteção é esta? A questão da violência na Bahia é, de fato, dramática. A Bahia assumiu o primeiro lugar, passou o Rio de Janeiro. A polícia da Bahia é a que mais mata no Brasil e a evolução desta violência aconteceu durante o governo Rui Costa. Antes do governo Rui Costa, nos governos todos, Paulo Souza, de vários partidos, inclusive o governo Jacques Wagner, do PT, em média, por ano, entre 300 e 350 era o número de mortos pela polícia militar, pelas polícias baianas. A Secretaria de Segurança da Bahia, diferentemente de outros estados, não divulga quais são mortos pela PM e quais são mortos pela Polícia Civil. Então, no anuário brasileiro, na sequência dos anuários, vem mostrando esse desempenho, 350. Aí, 2015 é quando o Rui Costa assume. Vai para 456 no ano seguinte, 726, 790, 773. E em 2020, 1.138, ano da pandemia, quando a violência caiu em todo o país. Na Bahia deu esse salto, 1.335 em 2021 e agora 1.464, superando o Rio de Janeiro e tornando-se, então, a polícia que mais mata em Salvador, no Brasil. O ministro Rui Costa, que foi governador esse período todo, fez uma fala negacionista, como disse o advogado Tiago Amparo, terraplanista em relação a esse tema, acusando o respeitadíssimo nacional e internacionalmente respeitado nacional e internacionalmente Fórum Brasileiro de Segurança Pública e seu anuário de divulgar informações mentirosas. Ele disse, eu não reconheço nenhum parâmetro ou nenhuma comparação. Não reconheço de ONGs que fazem publicações sobre questão de segurança. A questão é, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança são dados das secretarias de segurança dos estados. E mais, os dados do Fórum são confirmados pelos dados do DataSUS. Rui Costa projetou-se, acho que a esquerda vacilou, projetou-se lá em 2015, quando na chacina do Cabula, quando 12 jovens negros foram assassinados pela PM, quando ele celebrou a chacina com uma frase que ficou famosa, é como um artilheiro em frente ao gol. Celebrou, eles fizeram o gol. A Bahia, diferentemente de outros estados, não tem um programa de câmeras na PM. E os resultados dos programas de câmeras, os batalhões em São Paulo que utilizam câmeras, a redução na morte, tanto de policial quanto das pessoas em geral e dos jovens em particular,
é muito, muito expressivo. Você teve uma redução de 76,2% na letalidade dos policiais militares de serviço entre 2019 e 2022, depois do uso das câmeras nesses batalhões. A Bahia optou, em vez do uso das câmeras, por um programa multimilionário, mais de 600 milhões de fundo racista, que é o programa de reconhecimento racial, e agora o governador está dizendo que vai colocar câmeras mais adiante, daqui a um ano ou dois, quem sabe. Samuel, o que está acontecendo na Bahia? Olha, Mauro, sua retrospectiva foi muito feliz e deu já todo o contorno do problema que a gente vem enfrentando, né? Eu só adicionaria, como um elemento também relevante, o fato de que durante a gestão anterior de Rui Costa, de Jacques Wagner, atual senador, houve uma opção política por parte da gestão de não tocar, de não enfrentar o desafio de repensar a política de segurança pública. A primeira medida do então governador Jacques Wagner foi manter o anterior comandante da Polícia Militar, um comandante formado e absolutamente integrado a uma cultura policial e uma concepção de segurança pública gestada durante o período carlista, portanto, integrado a uma lógica hostil a qualquer processo de democratização, integrado a uma lógica persecutória e que sempre apostou no confronto e na letalidade. Na época do carlismo, a lógica já era uma lógica de que bandido não tem vida na Bahia, bandido não tem trajetória na Bahia, porque a polícia certamente o alcançará, eliminando-o fisicamente. Jacques Wagner foi omisso e optou por uma política de continuidade desta concepção. E, por uma série de movimentações, ele tocou essa política como a continuidade da política anterior. Ele fazia questão de declarar que não mexeria. Setores progressistas da Polícia Militar, da Polícia Civil, se viram alijados e não conseguiram interlocução. Eu, inclusive, mediei algumas tentativas, porque como eu atuo na docência há quase 30 anos, muitos oficiais, muitos delegados, muitos policiais civis passaram por mim nos bancos da Universidade Federal, da Universidade Católica, e com muitos deles eu mantenho interlocução até hoje, sempre atuei nessa temática da segurança pública, como uma derivação da própria militância antirracista. Então, havia uma expectativa de setores da polícia, tanto militar quanto civil, de reorientação. E essas expectativas foram Desculpa, te interromper, existe um vigoroso movimento de policiais antifascistas na Bahia que sofrem repressões seguidas dos governos da Bahia, né? Intensas. E são pessoas muito qualificadas, com a capacidade de pensar política pública, com contribuições que poderiam ser aproveitadas de forma muito razoável. E são isolados, inclusive, em alguns momentos até ameaçados na sua integridade física. Então, é algo muito grave. Então, Wagner também tem uma parte da responsabilidade por não ter colocado em movimento, no momento em que o clamor por mudanças era muito intenso, nós saíamos de décadas de domínio do carlismo para uma expectativa de transformações. E, no âmbito da segurança pública, isso frustrou muito a sociedade, os movimentos sociais. Bom, mas voltando para o eixo já apontado por você, durante o governo Rui Costa, essa situação se acentua desmesuradamente por uma série de escolhas políticas que fizeram do governador um personagem absolutamente singular na política recente do país. Ele comemora a chacina do Cabula de forma explícita, isso é feito perante uma plateia policial, o vídeo está disponível no YouTube para quem quiser conferir. Os policiais respondem a essa frase do governador com uma salva de palmas, entusiasmada. É uma cena chocante, né? Que você percebe ali como se estabelece uma conexão entre um comando político e uma força militarizada, vocacionada para a violência, antidemocrática pela sua trajetória histórica, né? E que ali se firma um pacto tácito de que, olha, agora nós temos um governador que nos banca, agora nós temos um governador que entende a nossa linguagem. E isso vai se desdobrar durante toda a gestão. Rui Costa não apenas celebrou a chacina do Cabula, ele adotou medidas políticas, eu vou citar apenas algumas pela brevidade do tempo, como
ele foi o único governador do campo progressista que apoiou o pacote Moro, aquele pacote anticrime cretino, inconstitucional, apresentado por Moro como ministro da Justiça, que previa excludente de antijuridicidade para a ação policial letal, que previa uma majoração extremada de penas, que previa uma série de medidas, tanto que eram tão absurdas que nem o bolsonarismo teve coragem de aprovar. O pacote foi esvaziado pela ação de crítica da sociedade civil, pelo combate da bancada progressista na Câmara. Eu participei, inclusive, de uma audiência discutindo aspectos do pacote, e o governador baiano defendendo esse pacote, dizendo que seria uma medida fundamental. Numa outra oportunidade, em mais de uma ocasião, o governador atacou as organizações que defendem direitos humanos. Essa crítica que ele faz às ONGs agora, inclusive usando ONGs numa gramática e num manejo vocabular típico da direita, como se ONG fosse expressão de uma coisa degenerada, ele fez aqui durante o governo várias vezes, dizendo que não reconhecia e que esses grupos defendiam bandidos, que não se preocupavam com policiais, expondo, inclusive, a vida dos defensores de direitos humanos ao colocá-los como inimigos da polícia, isso em discursos diversos feitos em pronunciamentos públicos. Dou mais dois exemplos. Um, o de silenciar diante de episódios gravíssimos praticados pela polícia que poderiam justificar um momento de inflexão, de reorientação da política de segurança pública. Nós tivemos pessoas executadas, vou pegar o caso do Giovanni Mascarenhas, um jovem que é sequestrado pela polícia, levado para uma unidade da Polícia Militar, da Rondesp, um dos grupos mais letais que o Estado tem, e é assassinado, esquartejado dentro dessa unidade, e depois tem o corpo espalhado em locais distintos. E esse jovem só teve o episódio desvendado porque o seu pai se engajou no esforço investigativo paralelo ao da polícia e conseguiu imagens de câmeras, teve uma repercussão pela mídia e acabou levando à identificação dos policiais. O Ministério Público baiano, que na área penal é muito conservador, reconheceu que houve uma execução, indiciou mais de 10 policiais. O governador nunca comentou esse assunto. Ele não respondeu ao clamor de que aquilo indicava um método, um modo de atuação da polícia que precisava ser enfrentado, debatido, revertido. Na mesma época, houve o sequestro e a execução de um garoto, Davi Fiuza, cuja mãe, Ruth Fiuza, lidera um movimento de mães de vítimas com uma bravura impressionante. Esse garoto Ela vai estar aqui amanhã, viu, Samuel? Pois é, que bom. Pois bem, o Davi Fiuza foi morto, segundo a leitura do Ministério Público e da própria Polícia Civil, num rito de iniciação policial. Uma turma de aspirantes que terminava o curso teria como tarefa sequestrar e executar um suposto bandido. Nossa. E esse adolescente foi vítima dessa ação. Imagine, uma ação que se integra a uma lógica de formação e de inscrição da atividade policial. Segundo o Ministério Público, quem disse não foi o movimento negro, não foi a mãe de Davi, a própria institucionalidade estatal conservadora no âmbito criminal, ao apurar os dados disponibilizados pela investigação, chega a esta conclusão. Nada foi feito pelo governador. Pelo contrário, ele criou mais de uma dezena de unidades letais novas. Criou unidade aqui chamada de BOP como campanha eleitoral, como programa eleitoral, promessa eleitoral. Criou novas unidades da Rondesp, que é a mais letal, que é a mais brutal aqui do Estado. Incrementou uma nova unidade chamada Patamo, e, ao mesmo tempo, esvaziou a investigação da Polícia Civil. Os delegados da Polícia Civil, em vários momentos, se manifestaram criticando as políticas de segurança pública porque elas usurpavam prerrogativas da Polícia Civil. E o último exemplo que eu dou diz respeito à investigação. Por uma norma autorizada pelo governador, durante mais de 2 anos, a própria Polícia Militar investigava os episódios nos quais mortes ocorriam. Essa norma é absolutamente inconstitucional. Nós denunciamos desde o início e, finalmente, 2 anos e meio depois, o Tribunal de Justiça da Bahia, agora, no final de março, declarou a inconstitucionalidade dessa medida. Ou seja, a Polícia Militar não tem prerrogativa institucional, não é tarefa sua investigar as mortes causadas em suas ações. Isso cabe à Polícia Civil, isso cabe à Polícia Judiciária, e durante mais de 2 anos na Bahia nós tivemos bloqueada a possibilidade de investigação desses episódios. Ou seja, o governador adotou sistematicamente políticas
de legitimação e de legalização, embora inconstitucionais, dessa letalidade policial. Portanto, nós não podemos nos surpreender com esse dado dos 31 mortos numa semana, que coincidiu com a chacina do Guarujá. A única novidade, Mauro e Rebeca, é que, durante aquela semana, a sociedade brasileira acompanhava estupefata a violência em Guarujá, e isso permitiu que descobrissem também a Bahia. Mas, se nós pegarmos os dados, 1.464 mortos em 2022. Se nós dividirmos por 12 meses, isso dá 122 mortos por mês. Por semana, 28 mortos por semana. 4 por dia. Um morto a cada 6 horas de ação policial na Bahia. A pesquisa A Pele Alvo mostra que 98% dos mortos são negros. Esses 2% nós desconfiamos que são aqueles casos não notificados, porque não há nenhuma evidência, pelo menos que tenha repercutido junto à imprensa, de pessoas brancas mortas. Quando há brancos envolvidos em criminalidade, e há, evidentemente, em grande escala, inclusive em crimes de alta periculosidade, tráfico de armas, tráfico de drogas, etc., não ocorrem ações letais. Então, nós temos uma política que se caracteriza perfeitamente como uma política genocida. E o governador Rui Costa, o ex-governador Rui Costa, atual ministro, e, infelizmente, o atual governador Jerônimo Rodrigues, avalizam isso com declarações negacionistas, com ataques às entidades protetoras de direitos humanos e com uma espécie de cinismo que chega ao ponto, nessa declaração sobre a morte da Yalorixá Bernadette, de uma gravidade sem precedente, de sugerir, insinuar nas entrelinhas uma declaração inconsistente, que não é confirmada sequer pela polícia, que pode ser consequência de uma guerra de facções, onde caberia a presença de uma liderança quilombola, uma mulher de coragem extrema, uma referência, não só aqui na Bahia, como em toda cena política brasileira, na luta em defesa dos direitos quilombolas, onde cabe essa mulher numa suposta guerra de facções. É uma maneira insidiosa de suscitar na opinião pública uma desconfiança de que aquela morte resultante, inclusive, da omissão estatal, porque era uma pessoa que integrava um programa de proteção que deveria ter escolta, vigilância, é uma pessoa que teve um filho assassinado brutalmente, um líder quilombola, Binho do Quilombo, há 6 anos atrás, e 6 anos depois não houve a investigação esclarecedora do caso. Provavelmente há uma conexão entre os mandantes daquela morte anterior, e esta é muito possível, é uma linha muito crível diante da própria impunidade, e ele tenta fugir da pressão, da cobrança justa que a sociedade apresenta, que os meios de comunicação, construindo uma declaração tão infeliz. Na mesma semana, ele atacou jornalistas... Só uma observação eu fiz antes de você entrar, nem o Wilson Witzel ousou fazer isso com a Marielle, é muito chocante. É claro que falam da Marielle, mas falam nas redes sociais e tal. Nem o Wilson Witzel ousou fazer algo como esse, que é insinuar uma relação de mãe Bernadette com facções, com tráfico. Olha, é espantoso. É espantoso. E na mesma semana ele atacou o Caco Barcelos, que fez uma matéria muito interessante no programa Profissão Repórter, dizendo que Caco foi instrumentalizado, que foi uma matéria encomendada, e elogiando, em contrapartida, um apresentador local, Bocão, que apresenta um daqueles programas sensacionalistas mais absurdos, violador de direitos, sistematicamente, que expõe pessoas, que estimula a violência policial, dizendo que o programa Profissão Repórter tentava destruir a PM baiana. Então, assim, é uma coisa sem precedente, que precisa ser, de fato, denunciada, né, repercutida nacional e internacionalmente, porque parcela expressiva do movimento negro e dos movimentos sociais foi cooptada pelos governos petistas e se sente intimidada e silenciada pelas relações que mantém muitos ocupando cargos governamentais de 5º escalão. Eu criei, inclusive, uma expressão debochada aqui para me referir a esse setor que é MONEGO, Movimento Negro Governamental, um setor que não se alça à condição histórica de representação da luta por democracia, da luta antirracista, e que acaba se acumpliciando indiretamente com essa situação porque não se manifesta.
Nós temos diversos atores e atrizes ligados ao movimento negro que têm calado, que às vezes preferem falar de um episódio do Rio de Janeiro ou de São Paulo e não tocam nas barbaridades, nos absurdos que vêm acontecendo na Bahia. Então, nós temos uma situação na qual a repercussão nacional desses casos é fundamental para que a gente consiga deslocar essa política, colocá-la sob suspeição, digamos assim, e iniciar um processo de reorientação. Nós temos defendido aqui, a partir do programa Direito e Relações Raciais e do Aganju, e já contamos com a adesão de outros setores do movimento social, uma intervenção restauradora em 3 patamares. A primeira delas é a imediata implantação das câmeras nos uniformes dos policiais. Essa é uma medida que não depende de nenhum procedimento complexo. Ela foi anunciada pelo então governador Rui Costa em maio de 2021. Portanto, ela só não foi adotada por uma escolha política, por uma decisão política de não implementação. Ela já poderia estar em vigor há anos, nós teríamos certamente poupado milhares de vidas durante esse período. Então, ela deve ser implantada imediatamente. Junto com ela, nós defendemos, como medida imediata, a instalação, a implantação de uma ouvidoria externa. Nós precisamos de um órgão de recepção das denúncias de ações policiais legais que não seja corporativo. As famílias, as vítimas, têm medo de ir até a polícia militar, até a instância da ouvidoria, registrar ocorrências. E a gente entende perfeitamente que esse medo não é vão. Nós estamos lidando com uma engrenagem de matar altamente letal, altamente perigosa. Então, é justificável que as famílias temam, e até a instituição que lhes ameaçou, que lhes violou. Precisamos de um órgão externo, independente, que possa inicialmente acolher essas denúncias, filtrar aquelas que têm pertinência, identificar a materialidade inicial, os indícios, e acionar as instituições, inclusive a própria corregedoria da polícia, quando for o caso. No segundo eixo, nós temos defendido, Mauro e Rebeca, que se estabeleça um gabinete emergencial de crise. O PT nacional, o governo Lula, tem que pressionar o governo baiano a assumir que há uma crise. Não se pode normalizar uma política de segurança pública que produz uma letalidade policial maior do que a totalidade dos mortos num país violento como os Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, a Ianilda Gonzalez, uma pesquisadora de Harvard, que estuda também o Brasil, deu uma entrevista na semana passada mostrando que nos Estados Unidos, com 330 milhões de habitantes, com 1 milhão de policiais em atividade, com 18 mil corporações policiais, visto que os municípios têm suas polícias autônomas, durante um ano não se matou o mesmo número de pessoas que a polícia da Bahia matou. Não é? E a polícia da Bahia tem apenas 33 mil policiais efetivos, evidentemente que nem todos engajados em ações de rua, portanto, o número fica mais dramático, porque é um número menor ainda. A Bahia tem 14 milhões de pessoas. Então, é algo assim que não tem possibilidade de ser normalizado. O Gabinete Emergencial de Crise deve assumir uma imediata iniciativa de repensar a política de segurança pública a partir dos dados produzidos externamente, internamente, e a partir de um esforço conjugado com as entidades, as mães e vítimas de familiares, o movimento negro, os movimentos de direitos humanos, a universidade, a OAB, ou seja, uma convocação da sociedade civil para reconstruir a política de segurança pública. E, por fim, Mauro, uma medida fundamental que a gente tem defendido, embora nesse caso também propondo que ela seja nacional, que é a implantação de comissões da verdade e reparação. Nós temos um passivo de mortos pelo Estado depois da ditadura. Processo de democratização em curso, ameaçado permanentemente por golpes, tem um passivo de violência estatal que não vem sendo debatido. É justo e necessário discutir as vítimas da ditadura, e isso tem sido feito com relativo êxito, mas nós temos também que inserir na agenda de normalização e de construção de um projeto democrático para o país a análise dos casos de violência estatal colocados para debaixo do tapete, inclusive em governos progressistas. Portanto, precisamos de uma política de investigação, esclarecimento e reparação. Essas vítimas precisam ter sua memória reconstituída, o Estado tem que compensar simbólica e materialmente os familiares e construir políticas para o futuro que impeçam que se reproduza, que se repita. Nós não podemos ter um movimento que diz, por exemplo, que não se deve ter mais tortura no Brasil,
se referindo ao período da ditadura militar, quando a tortura, o assassinato, a execução sumária continua acontecendo, especialmente dirigido às pessoas negras, 30 e tantos anos depois de restabelecida formalmente a transição democrática. Então, é uma medida também fundamental que nós sugerimos. Samuel, estou muito impactado, muito chocado com tudo que você está falando. Queria trazer para essa conversa a Rebeca e puxar também a Helenira para participar dessa conversa contigo. Está todo mundo muito impactado, realmente. Para nós está sendo muito importante te ouvir. Rebeca, por favor. Bom, primeiro, bom dia para a Helenira, que vem chegando, né? E aí, professor, né, a gente está trazendo esse tema aqui quase que diariamente. Eu fico muito feliz, sempre falo isso aqui, por ter esse espaço para a gente dialogar sobre isso. Hoje o recorte é sobre essa situação da Bahia, mas a gente traz aqui muitos casos de São Paulo, com a chacina de Paraisópolis, do Guarujá, no Rio de Janeiro e tudo mais. E para além, eu acho, dessas questões do Rui Costa ou do Jerônimo, que são partidos de esquerda, eu fico muito com uma frase da Sueli Carneiro, que diz que entre direita e esquerda eu continuo preta, né? Continuo negra e vivendo e sofrendo todas as mazelas que afligem a nossa população desde que esse Brasil é Brasil. E a gente percebe, né, analisando esses casos, que existe uma característica muito própria da instituição Polícia Militar, que é de extermínio, que é de genocídio, porque ela não foi criada para defender o povo preto marginalizado. Ela não foi criada com esse intuito. Então, e eu vi também, né, que uma das suas frentes de estudo é fazer essa análise entre a relação do direito com as relações raciais, né? A gente entende, percebe muito bem que a lei ela é para todos, mas a justiça ela é seletiva, né? A justiça ela não atende, ela não abrange todas as camadas da sociedade. O senhor pontua muito bem que a tortura e a ditadura no Brasil ainda existe dentro das periferias e favelas. Então, qual análise o senhor traz sobre a instituição Polícia Militar, visando que elas têm um modus operandi muito único e semelhante em todos os estados? Rebeca, você toca numa questão crucial que foi negligenciada pelas forças progressistas no pós-ditadura. Durante o período de debate final sobre a transição, um dos elementos suscitados pelos movimentos de direitos humanos, pelos movimentos negros, era exatamente a desmilitarização da polícia militar, né? A extinção desse modelo de polícia centrado numa cultura militarista e numa noção de guerra, que foi agravado, inclusive, durante o período democrático, com a adesão indiscriminada, inclusive dos governos de esquerda, à tal da guerra às drogas. Né? Já havia uma lógica bélica, uma lógica de ocupação territorial, uma lógica de eliminação do inimigo, do suposto inimigo. Isso se agravou com a adesão plena a esse movimento chamado de guerra às drogas, produzindo, de certa forma, as condições para os resultados absurdos que nós temos constatado. Então, houve uma negligência, abandonou-se essa pauta. É uma pauta que continua atualíssima, ela, inclusive, na minha opinião, bloqueia a possibilidade de que a democracia se consolide no país. O bolsonarismo deu um exemplo disso, uma das suas bases, uma das suas condições de possibilidade reside exatamente nessa cultura das polícias militares e das forças armadas, ingerindo-se na política, estabelecendo uma lógica interventiva. Então, é um debate atualíssimo. Agora, nós sabemos também que, do ponto de vista dos arranjos institucionais e da lógica política, você não desconstrói essa instituição com uma canetada. Né? É um processo que requer um acúmulo de força na sociedade e de força institucional que não está posto no horizonte como uma medida imediata. Então, é preciso garantir esse debate e, ao mesmo tempo, adotar uma série de políticas imediatas de contenção. A política das câmeras nos uniformes é, de longe, a mais bem-sucedida política de contenção. E foi adotada, pasme, no governo do PSDB. O primeiro governo a adotar essa política foi um governo conservador do Dória, um sujeito que dispensa maiores comentários no que diz respeito ao seu posicionamento geral. O Tarcísio agora está cortando o orçamento em São Paulo. Pois é. Tentando fazer. E na Bahia, como eu comentei, em vez de Câmara, implementaram um programa racista de reconhecimento facial, né? É o programa mais abrangente, Mauro, da América Latina. E é um programa que está coletando, completamente transparente, que está coletando dados dos cidadãos e cidadãs de uma forma abusiva, não gera nenhum impacto em termos de segurança pública, não há dados que mostrem
que gerou algum tipo de melhora no policiamento, etc. E a gente não sabe o que disso vai ser feito no futuro, no eventual governo autoritário, com esses dados estocados e podendo utilizar contra os enfim, defensores de direitos humanos, sujeitos progressistas, sujeitos e sujeitas progressistas dessa sociedade. Então, nós vivemos uma situação grave. Por fim, voltando à polícia, eu penso que é preciso acionar esse debate como um debate público a ser feito junto às instituições, combinando com medidas imediatas de contenção dessa letalidade. É preciso voltar para o programa dos partidos, para o debate da Câmara dos Deputados e Senado, para a mobilização das instituições que têm maior apelo social, OAB, ABI, etc., essa discussão. Nós não precisamos de uma polícia militarizada. Ela é contrária à própria lógica do Estado democrático de direito. Nós precisamos de uma polícia bem equipada, valorizada, que investigue, que trabalhe com a inteligência e que opere numa lógica de respeito ao Estado democrático de direito e à ordem constitucional. Professor Samuel Silva, 2 comentários e eu queria embarcar a Helenira para colocar uma questão nessa nossa conversa. O Claudinei dizendo: estou impactado com o silêncio do PT, e o Bruno Hess, que o Brasil não é um país, isso daqui é uma máquina de moer pobre, segundo as palavras do Emicida. Helenira, por favor, entra na conversa. Então, bom dia, Mauro, bom dia, Rebeca, bom dia, professor Samuel, e a todo mundo que está com a gente. Eu vou dar uma passada hoje, vai ser rapidinho, né? Então, ontem eu estava assistindo, por dever de ofício, como dirigente sindical, a votação no plenário, e o pastor Isidoro, que foi do PT e agora está no Avante, foi a pessoa que puxou o minuto de silêncio em relação à mãe Bernadette. E hoje também, por acaso, eu estava assistindo um vídeo, que agora está na moda a gente falar de transplante por causa da situação do Faustão, e tinha uma cientista negra, e falando, e infelizmente eu não vou lembrar o nome dela, eu vou botar nos meus stories esse vídeo dela, que eu acho que é importante, dando conta de que o número de doadores de transplantes é maior de negros e o número de receptores de transplantes é maior que branco. Isso me lembra um debate que eu faço há muito tempo e que eu acho que é bom para dialogar aqui, que quando eu disse que o Cristiano Zanin foi escolhido primeiramente porque ele é branco, porque ele é homem, porque ele é rico, e eu te esqueci de acrescentar porque ele é cis e hétero, né? Porque ontem a gente viu demonstrações disso, né? De quanto foi determinante para a escolha dele, para ele ser católico, ele ser cis hétero, ser branco, ser rico, ser homem. E aí a gente fica percebendo o quanto na nossa sociedade a gente não tem o direito de não discutir isso. Ninguém tem esse direito, né? Em nenhum espaço, sobre nenhum assunto. Quando a gente... Eu sou professora de matemática, professor Samuel, e não tem jeito, eu tenho que discutir a história do cálculo diferencial e tenho que dizer para os meus alunos: olha, deixa eu contar para vocês, não foi o Newton e o Leibniz que inventou o cálculo. Bhaskara, esse que é tão famoso por uma coisa que ele não inventou, era um árabe que já sabia resolver equação diferencial, muitos séculos antes. Mas quando eu ouvi esse dado do transplante, para não me estender muito, eu fiquei pensando, nossa, como isso aparece em lugares onde eu pelo menos, não tinha parado para pensar. Claro que quando você para para pensar um segundo depois que você ouve o dado, você fala, óbvio, né? Quem mais morre no trânsito e quem mais morre... Porque para você ser doador de transplante, você tem que morrer jovem, em geral, de acidente, né? Porque se você morre doente, no geral, não tem indicação de você poder ser doador. Quem morre jovem, de acidente ou de maneira violenta, que estrague alguns órgãos e preserve outros, né? A população preta que anda de moto, meninos, homens, jovens, e esses são os meninos, os homens negros, jovens que são assassinados. E aí é que eu fiquei pensando que a gente realmente errou demais, né? E vou terminar dizendo uma coisa que eu já disse aqui muitas vezes mais para o professor Samuel, que o Brasil é fundado em 3 pilares, que é o estupro, a escravidão e as capitanias hereditárias, né? Eu sempre digo isso. E aí me lembrar que faz mais ou menos uns 15 anos atrás, teve aqui em Florianópolis uma representante dos direitos humanos da ONU de combate e enfrentamento à tortura, e de lá para cá eu já tenho dito, gente, a gente fala muito de tortura, e Samuel, eu sou uma pessoa que é descendente de uma família que foi diretamente atingida pela ditadura, que carrega o nome de uma mulher negra, inclusive que foi assassinada pela ditadura,
E eu sempre disse, mas a gente tem que se lembrar que a tortura no Brasil não começou e nem terminou no dia que a ditadura, no tempo que a ditadura existiu. Existia antes e continuou existindo depois. A única diferença é que as pessoas que sofrem essa tortura têm menos condição de gritar, né? Tinham menos, estão tendo cada vez mais, mas isso ainda custa mortes, né? Então, realmente, essa questão na Bahia, mas no Brasil, e aí, por último também, esse negócio no governo do Dória, tem um homem negro muito importante nesse processo, que é Eliseu Soares Lopes, que era o ouvidor da polícia nesse momento, e que foi muito responsável por tocar esse processo, porque também não foi assim, o Dória acordou de manhã e falou, né, hoje vou fazer. E é isso, e já está sendo reduzido. No último massacre que aconteceu em São Paulo também, já teve vários policiais que não usaram a câmera. Então, enfim, é sistêmico e a gente não pode não falar disso. E isso não é um problema dos homens negros, das mulheres negras, isso é um problema do Brasil, da democracia, do direito à vida. E esse dado do transplante me deixou absolutamente não surpresa, porque, como eu disse, depois que você escuta, você fala, óbvio, só podia ser, mas quando você escuta, você fala, essa é uma questão da vida do Brasil que atinge absolutamente qualquer aspecto da organização social brasileira. Samuel. Digo mais, se a gente aprofundar essa questão da saúde da mulher negra, do povo preto, você vai ver quantas coisas ainda surgem em relação a isso. Mas isso eu até conheço vários dados, Rebeca, mas esse do transplante, eu falei, gente, olha, quem mais doa e quem menos recebe, porque não tem expectativa de vida para chegar a ter as doenças que precisam de transplante. Olha que, né? Enfim. Samuel, por favor. Oi. Eu vou acrescentar mais uma questão a essa que a Helenina traz, e aí a gente encerra que nós vamos na sequência com o professor Eugênio Aragão, de professor para professor. E aí são dois temas diferentes, mas acho que você pode abranger para nós. Você foi 33 anos filiado ao PT e saiu em 2016. Queria te perguntar por que você saiu, em primeiro lugar. Segundo lugar, queria te perguntar por que é que as pessoas do PT, você falou daqueles que são acabam se incorporando a essa dinâmica dominante no PT da Bahia, porque tem cargos no governo e etc. Mas eu sinto um enorme medo. As pessoas... Olha, Samuel, demorei para te achar. Eu venho há anos procurando gente do PT da Bahia para denunciar essa situação que acontece ali. O que acontece na Bahia desse ponto de vista? Por que as pessoas têm tanto medo de falar, de desvendar o que acontece na Bahia? E só encerrando com uma declaração, teve aqui uma pessoa no chat falar, vocês estão fazendo serviço do PSOL, vocês estão fazendo serviço da direita. Eu quero dizer para você o seguinte, a gente não está a favor do PT nem contra o PT, nós estamos a favor da população negra do país. Acho que esse é o tema, né? O tema para nós, como Rebeca e Helenida colocaram, a questão não é PT ou não PT, a questão é defender o povo negro desse país, estar ao lado do povo negro desse país ou não. Então, tem aí um conjunto de questões para encerrar a tua participação tão chave, que espero que seja a primeira de muitas. Tranquilo, Mauro. Então, além de cumprimentar a Helenira, é um prazer ouvi-la. Eu fui filiado ao PT por 33 anos, me filiei ao PT aos 15 anos, morador da periferia, participante do movimento comunitário, depois entro na universidade, me formo em Direito, depois volto para a universidade como professor, e nesse intervalo construí o PT desde a base, de núcleo de base, a virar dirigente de instância nacional. Fui um dos fundadores da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT, ainda nos anos 90. Então, tem uma vida implicada na construção do PT. Não tenho, portanto, nenhuma origem que me leve a algum tipo de dificuldade, de hostilidade, de veto ideológico, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Durante o período de experiência governamental, participei das campanhas das duas eleições de Jacques Wagner, da primeira eleição do Rui Costa. E
comecei a entrar em confronto exatamente por uma divergência com a política de segurança pública. Ao longo desse tempo, nós tivemos várias reuniões com os governadores, apresentamos documentos, estudos, não houve nenhum tipo de rejeição ou de desconsideração, inclusive, das dificuldades iniciais que um governo progressista teria herdando uma máquina montada pelo carlismo e viciada pela lógica de serviço às oligarquias. Portanto, esse diálogo sempre foi feito de uma forma muito tranquila, paciente, esperançosa, eu diria, mas ele se frustrou sucessivamente. Ele, a cada momento, a cada movimento novo, era contestado, negado, até chegar ao ponto, com Rui Costa, de passarmos a ser atacados. Ao lado da política de segurança pública absurdamente genocida, eu tenho dito que a Bahia, sob os governos do PT, virou a locomotiva do genocídio negro no Brasil. Ela é hoje o Estado que puxa esse movimento e que acaba legitimando, inclusive, os governos de direita, muito mais confortáveis na gestão desse tipo de política. Além da política de segurança pública, nós tivemos na Bahia uma série de outras ações. A Bahia hoje é a líder em privatizações. O Estado, inclusive, montou uma assessoria que dá suporte internacional para programas de PPPs e privatizações. A Bahia implantou a pior reforma previdenciária, ela é mais danosa aos servidores do que a federal. A Bahia se deu ao luxo, no governo do Rui Costa, de desativar e vender uma escola pública, Colégio Odorico Tavares, que é talvez o melhor equipamento público que a Bahia já teve, uma escola com teatro, uma escola fantástica, localizada no centro da cidade, num local de valorização imobiliária, e o governador simplesmente desativou essa escola para vender ao mercado imobiliário. Nós temos, portanto, uma série de outras dimensões da experiência petista, que hoje avança para o 17º ano no Estado, que são desconfirmadoras de um papel de renovação gestado pela experiência administrativa petista. Então, chegou a um ponto que é insuportável. Se você tem um mínimo de coerência com seus princípios e com o programa do PT, não há como conciliar com as gestões e o que elas vêm apresentando em termos de resultados. E por isso eu me desfiliei em 2016, publicamente, criticando publicamente, e ao mesmo tempo mantendo o diálogo. Eu não tenho o PT, nem mesmo o PT da Bahia, como inimigo, de forma alguma. É uma força política importante do país. O nosso pronunciamento, a nossa cobrança é, inclusive, pelo restabelecimento de um compromisso com as suas origens. O que não dá é para a gente chegar há quase 20 anos, como teremos ao final do governo Jerônimo, com um saldo pífio ou negativo para apresentar à sociedade, em todos os campos. Nenhum avanço na reforma agrária no que concerne à responsabilidade local, e há terras devolutas ocupadas por quilombolas que não foram tituladas, nenhum avanço na esfera da educação. Nós temos hoje uma das piores educações do país, em todos os dados mensurados, tanto pelo próprio regime de fiscalização interna do Estado, quanto pelas pesquisas feitas nas universidades, um sistema de saúde privatizado, entregue à gestão privada. O Estado só entra com a construção de equipamentos, mas quem gere a saúde na Bahia são organizações sociais empresariais, parte do sistema prisional privatizado e gerido pela lógica do lucro, o que é uma aberração. Então, nós não temos, senão, uma série de capitulações ao neoliberalismo na experiência petista ao longo desses 17 anos. Não é possível tolerar, nem passar pano, nem se acompliciar com isso. É preciso, pelo contrário, lutar para que se restabeleça uma reorientação compatível com a trajetória e com o papel que o PT tem cumprido nacionalmente de contribuição para a democracia. E isso tem que ser objeto de preocupação de todo o partido e de todos os setores democráticos. A segunda questão, Mauro, eu acabei aqui não registrando. Você pode rememorar rapidamente? Por que as pessoas não falam? O que acontece? Tem um clima de medo aí na Bahia? O que acontece? Eu não consigo ninguém para falar. Há um clima de intimidação que, em parte, deriva de uma espécie de constrangimento moral. Muitas pessoas do PT, em conversas informais, admitem, criticam o ministro Rui Costa, criticam a forma assumida pelo governo, mas se sentem constrangidos porque há sempre um temor de que o carlismo pode voltar.
É como se a crítica ao governo fosse uma espécie de chancela para o retorno do carlismo. E, evidentemente, que ninguém quer o retorno do carlismo. O carlismo foi uma experiência tão danosa, tão nociva, quanto vem sendo a experiência petista. Mas o preço do silenciamento pelo temor do retorno do carlismo permite que o governo se degrade a cada momento, permite que a gente tenha que ouvir uma declaração como essa do Jerônimo, associando a morte da Iá Bernadette a uma guerra de facções. Então, isso é impossível de tolerar. Cada vez mais pessoas têm assumido uma postura crítica. Eu penso que esse momento é um momento de fissura nesse pacto de silenciamento. O movimento negro, uma parcela do movimento negro, já conseguiu fazer um evento vigoroso no último dia 18, fará outro amanhã. Então, eu penso que se inicia um processo de movimentação e de saída desse clima de constrangimento. E há, Mauro, por fim, uma experiência muito danosa para os movimentos sociais, que eu penso que pode se repetir em outros locais e a gente precisa discutir mais, que é a integração de quadros dos movimentos sociais em cargos governamentais, sobretudo aqueles cargos de quinto escalão. E muitas vezes são pessoas que dependem desses recursos para manter um mínimo de autonomia, de funcionamento da vida. Isso cria uma lógica de cooptação indireta, porque essas pessoas são incapazes de compreender que, mesmo estando num cargo comissionado, precisam manter coerência com a sua trajetória. E essas pessoas, às vezes, fazem falta na frente dos movimentos sociais, né, porque são lideranças importantes que são silenciadas porque integram o governo e acham que não podem criticar, mesmo pontualmente, quando é o caso, ações governamentais. Então, isso cria um circuito vicioso de silenciamento e de alinhamento automático que faz com que essas críticas sejam abafadas. Mas há um sentimento cada vez maior de indignação, de insatisfação, que eu penso que, a partir de agora, com a nacionalização do debate sobre a Bahia, vai ganhar cada vez mais força. Perfeito. Quero te agradecer demais, Samuel. Você traz uma interrogação para nós, que é uma interrogação preocupante em relação ao governo Lula, né? Por que é que o ex-governador Rui Costa está no posto ministerial que é institucionalmente o mais forte do país, que é o chefe da Casa Civil? Por que é que o líder do governo do Senado é Jacques Wagner? Acho que isso nos traz questões de preocupação em relação ao governo do presidente Lula. Então, é importante que o presidente Lula tenha essas informações, saiba o que está acontecendo e possa tomar suas decisões também. Espero que a Bahia, que a esquerda baiana, saia à luz para trazer esse debate. Amanhã nós vamos ter aqui uma pessoa-chave nesse processo da Bahia, né, uma das vítimas, porque é isto, sempre digo, entre o poder e as vítimas, sempre estaremos com as vítimas. É um princípio aqui nosso no Fórum Café, independentemente de quem seja o poder. Amanhã nós teremos Ruth Fiuza aqui. Vocês ouvirão um testemunho de cortar o coração, de rasgar o peito, de Ruth Fiuza, que hoje é uma grande liderança na luta pelos direitos humanos da Bahia. Samuel, volta, homem, por favor, volte. Volto com a maior alegria, só a gente combinar. Foi um prazer imenso, deixo um abraço para os que nos assistem e para cada um de vocês três que compartilharam comigo essa proveitosa e, apesar do tema, prazerosa conversa. Perfeito. Estamos em contato, estamos à sua disposição. Obrigado. Prazer te conhecer, Samuel.